Eu acredito que a melhor maneira de descrever o que é a viabilidade financeira é como sendo um método matemático para a tomada de decisões de investimento. E sem esse método matemático, nós estamos abandonados para os nossos sentimentos. E eu me lembro de uma reunião que eu participei há alguns anos no interior do Mato Grosso. Nós estávamos prospectando uma área para fazer um loteamento e a aquisição dessa propriedade seria por meio de uma permuta. Então, nós fizemos uma proposta para o terrenista de 30%. Ele iria receber 30% das receitas do empreendimento. Depois de uma conversa, ele fez uma contraproposta falando que topava fazer o negócio se fosse por 35%. A gente pediu licença para a sala de reunião e o nosso grupo conversou ali e tentou entender se essa contraproposta poderia ser aceita ou se era melhor recusar aquele negócio. Isso que acontece quando você não tem um método para análise das suas decisões financeiras. Você passa a discutir sobre se é uma boa proposta ou não, levando em consideração quem está ganhando e quem está perdendo, sem levar em consideração o que isso de fato significa para o seu bolso. É como se você não tivesse uma base para a tomada de decisão. E a viabilidade financeira é isso. Ela vai te mostrar um número, ela vai te dar indicadores, você vai olhar para esse número, você vai olhar para esses indicadores e então, a partir daí, você vai tomar essa sua decisão. O método da viabilidade financeira é basicamente a criação de um fluxo de caixa, o desconto deste fluxo de caixa e a produção de indicadores a partir desse fluxo de caixa. E como você pode ver por essa descrição do método da viabilidade financeira, um ponto central da análise é o fluxo de caixa. E em oposição a esse método, nós temos a famosa conta de padaria. O que é a conta de padaria? É quando você totaliza em uma coluna só, fazendo a diferença entre quais são as receitas que esse empreendimento vai produzir para quais são as despesas desse empreendimento. No final dessa conta simples, você chega a um resultado que pode ser positivo no caso de lucro ou negativo no caso de prejuízo. Essa conta é, além de muito simples, completamente errada, porque ela não vai te informar, primeiro, ela não te informa qual que vai ser a sua necessidade de capital ao longo desse empreendimento. Você só tem uma diferença ali, então ela não fala quanto dinheiro você de fato precisa para fazer esse empreendimento. E em segundo lugar, e muito mais grave, essa conta não leva em consideração o seu custo de capital. Em determinados tipos de empreendimento imobiliário, o custo de capital é a principal despesa. E aí, se você faz essa conta simples de padaria, você está ignorando a sua principal despesa no seu fluxo de caixa. Esse método da viabilidade financeira é a linguagem universal para análise dos negócios. Você consegue analisar qualquer tipo de negócio usando esse método que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar especificamente voltado para o mercado imobiliário, mas se você quiser avaliar um investimento em turbinas eólicas para geração de energia, em investimento em uma rede de franquias de shopping, em um investimento na locação de um terreno para a construção de uma antena da TIM, tudo isso vale, porque o método matemático é o mesmo. E no curso eu vou disponibilizar duas ferramentas, são duas planilhas. A primeira planilha vai ser útil para a análise dos empreendimentos de construção e os loteamentos. Esses empreendimentos são similares em muitas características e também diferentes em algumas características. As particularidades aqui são que existe um desligamento do cliente. Lá nas incorporações imobiliárias, esse desligamento acontece com a entrega das chaves. Então, existe uma relação financeira entre a incorporadora e o cliente até a entrega das chaves. Depois tem uma instituição financeira, um banco, que passa a intermediar essa relação financeira. A gente consegue usar essa planilha para isso. E nos loteamentos não existe o desligamento do cliente com a entrega das chaves. O cliente se desliga somente lá quando ele quita o lote. Então a relação financeira se estende por mais alguns anos. E já nesse tipo de empreendimento aqui, nos loteamentos, a despesa do custo de capital é uma despesa muito importante. O custo de capital é muito representativo na conta de viabilidade. Você jamais pode fazer uma viabilidade financeira sem levar em consideração um fluxo de caixa.
E a segunda planilha vai ser útil para análise dos empreendimentos de locação imobiliária. A locação imobiliária ela tem uma característica de ser uma renda quase que perpétua, é uma renda perene. Você adquire um apartamento e coloca esse apartamento para locação e ele vai se manter alugado durante muitos anos. Ou então você constrói um imóvel, você constrói um galpão para locação, um galpão logístico, e esse galpão vai se manter alugado também durante muitos anos. Não chega a ser uma renda perene ou uma renda perpétua, porque tudo tem um fim. Então a gente precisa simular também no fluxo de caixa o momento do desfazimento do ativo. Que dia você vai vender esse ativo? E aí nessa planilha você vai ver que tem um campo ali que a gente coloca uma simulação de valorização desse ativo composto ao longo dos anos. Então a gente vai simular que o ativo fica mais caro 10% ao ano de maneira composta. Então esse ano ele valorizou 10%, no ano que vem valoriza mais 10% e assim continuamente. Você vai ver que muitos fluxos de caixa de locação, o momento mais valioso ou melhor momento do fluxo de caixa acontece quando a gente faz a venda desse ativo, que é um momento que é ignorado pela maioria das viabilidades de locação. As pessoas pensam, se o valor que eu estou recebendo de locação é mais ou menos parecido com o valor da parcela do financiamento, então essa é uma locação que é viável. E você vai ver na viabilidade financeira que esse não é o caso, porque você não está levando em consideração, muitas vezes, os tributos. Algumas pessoas levam em consideração os impostos, mas na maioria dos casos as pessoas não levam em consideração o custo de capital, que é muito grave. Essas duas planilhas vão ser utilizadas no curso, mas somente na segunda metade, porque na primeira metade nós precisamos criar uma fundação de conhecimentos. A gente precisa falar sobre gestão financeira, como funciona a criação de um caixa para a empresa, quais são as diferenças entre os empreendimentos que são criados para geração de caixa e os empreendimentos que são focados em lucro, e qual é a definição e como encontrar o seu custo de capital. Esses conceitos eles servem para a nossa análise de viabilidade financeira. Não basta você aprender a mexer em uma planilha. Isso não vai te tornar um analista. Você não vai aprender a analisar a viabilidade financeira porque você sabe mexer numa planilha. Da mesma maneira que quando você aprende a mexer num editor de texto, você não se transforma automaticamente num autor best-seller. Você precisa, sobretudo, mais importante, você precisa dos conhecimentos de análise. Você precisa aprender a pensar da maneira da viabilidade financeira. E essa vai ser uma turma pequena, para que a gente possa aprofundar nas nossas análises e resolver todas as dúvidas, porque esse curso envolve matemática. Inclusive, esse aqui é um ponto importante. Eu recomendo esse curso para todo mundo que não é inimigo da matemática. Tem pessoas que carregam um trauma com a matemática lá da primeira infância, lá do ensino médio. Se você é uma dessas pessoas que tem medo da matemática ou não se sente bem com os números, então esse curso não é para você. É melhor que você não participe, porque a gente precisa fazer a demonstração matemática de algumas fórmulas, a gente precisa entender os conceitos e não é nada fácil pensar em termos de matemática exponencial. Bem, agora se você tem alguma dúvida sobre o curso de viabilidade, me manda uma mensagem no meu Instagram ou então um e-mail, eu vou ficar muito feliz em te ajudar a decidir se esse curso é para você ou não e te encontro na próxima turma.